Olá, queridos irmãos, que a paz, a luz, a serenidade do Mestre Jesus possa envolver-nos a todos nesse instante em que nos conectamos através desses mecanismos, virtuais, o que é uma bênção no momento que nós estamos atravessando, que não podemos estar próximos fisicamente, mas é uma bênção podermos estar aqui. Eu sou Rosaldir Marques, trabalhadora voluntária do Alta de Souza, núcleo espírita que fica localizado na cidade de Recife, no bairro do Ipsep. E estou aqui para nós refletirmos hoje a respeito de uma obra da codificação que está completando 160 anos este ano. E para nós darmos início a estas reflexões, para nós falarmos sobre essa obra, nós convidamos a todos vocês, nesse momento, para serenar a nossa mente, para buscar mentalizar o Mestre Jesus, para buscar aquilo que nós estamos precisando neste momento, aquilo que mais está sendo necessário para a vida de cada um de nós. Vamos mentalizar Jesus neste momento, queridos irmãos, e vamos juntos, com o nosso coração elevado ao Mestre, fazer uma prece. Senhor Jesus, nosso irmão maior, guia e modelo de toda a humanidade. Neste momento estamos aqui, Senhor, para mais um trabalho, para mais uma tarefa, em vosso nome, em nome de Alta de Souza, nossa querida mentora, que conduz a todos nós nesta casa laboriosa. Estamos aqui, Senhor, para receber mais um pouco da vossa infinita misericórdia. Rogamos o vosso amparo, o vosso auxílio, atendendo às súplicas de cada coração, de cada sofrimento, de cada dor. E rogamos a Ti, Senhor, a necessária inspiração, o direcionamento, aquilo que vós entendeis que seja o mais relevante a nós refletirmos no dia de hoje. Que seja feita sempre a vossa vontade, Senhor, e não a nossa. Que a vossa luz nos guie, nos direcione e nos envolva a todos, proporcionando-nos paz e serenidade. Obrigada, Senhor. Então, dando início aí a nossas reflexões para hoje, 160 anos do Livro dos Médiuns, que foi publicado por Allan Kardec em 1861. E nós, do Alta de Souza, a casa, está registrando, convocando-nos a todos nós para aproveitarmos este ano para refletirmos um pouco mais sobre a importância dessa obra em nossas vidas. Então, a semana comemorativa de fundação da nossa casa, que acontece no mês de janeiro, todos os meses de janeiro, a casa esse ano de 2021 está completando 50 anos, 51, melhor dizendo, 50 anos foi o ano passado, 2020. 51 anos. E aí foi escolhido para o tema central da semana comemorativa de fundação da casa, Néias,
160 anos do Livro dos Médiuns, orientando e estudando a mediunidade. E nós vamos ter, né, essa semana, a semana comemorativa, que vai ser do dia 24 ao dia 31, onde teremos alguns convidados, né, que convidados são aqueles que não fazem parte da nossa equipe de voluntários da casa, embora tenhamos uma pessoa que vai, né, da casa, mas os outros são convidados, né? São pessoas que foram convidadas e aceitaram contribuir conosco neste momento de fundação. Mas a Federação Espírita Brasileira também está, né, fazendo alusão a essa obra durante esse ano, e juntamente com a Federação Espírita Pernambucana, também estarão dando início logo mais, né? Hoje é dia 14, então a partir de amanhã até o dia 23, teremos também uma sequência de palestras, onde vai ser também referente a estes 160 anos dessa obra, né? Então a gente sabe que a importância, né? A importância dessa obra para todos nós. Por quê? Porque mediunidade, não é? Médios e mediunidade, desde que existe a criatura humana na Terra, existe mediunidade, existe essa interação entre o mundo invisível e o mundo visível, o mundo espiritual e o mundo material. Então, desde que há homem na Terra, sobre a Terra, a gente tem notícias. Os primeiros escritos que nós vamos encontrar falando sobre a história, aqui e ali nós encontraremos, né? Os fenômenos mediúnicos que já aconteciam, mas assim, pouco compreendidos, né, pelo povo, pelas pessoas, não entendiam o que era aquilo que estava acontecendo. Nós vamos encontrar em vários livros a comprovação de que isso acontecia, né? Só que era visto que como algo assim sobrenatural, porque as pessoas não compreendiam, não entendiam, e aqueles que eram portadores de faculdades mediúnicas, ou seja, os médiuns ostensivos, né? Porque segundo Kardec, nesta obra que nós estamos mencionando hoje, todos nós somos médiuns, num grau maior ou menor. Por isso, quando a gente usa a palavra ostensivo, médio ostensivo, é para dizer que é aquele que possui uma faculdade identificada, que é aquele que realmente se faz intermediário. Porque de comum todos nós temos essa percepção do mundo espiritual. Mas naquela época, né, em que as pessoas possuíam estas faculdades, elas não entendiam o que era isso, por que isso e para isso. Então, alguns eram conhecidos até, algumas pessoas eram tidas como feiticeiros. Foi a denominação dada para alguns, e por muito tempo foram pessoas perseguidas. As pessoas que tinham essa faculdade, esse dom, né, que eles diziam que era de adivinhar, de prever o futuro, eram pessoas, alguns chamavam de pitonisas, né, alguns povos, outros chamavam de adivinhos e outros de feiticeiros. E foi assim, foram pessoas muito perseguidas, foram pessoas, imagina o sofrimento dessas pessoas não aceitas, elas próprias não entendiam o que estava acontecendo, não tinham como, administrar aquela situação, eram muitas vezes cobrados por alguns, né, cobrados no sentido de dar respostas, as respostas que eles queriam, resposta para tudo,
e por outros, né, era condenados, onde tinham que se esconder, viver de vida de forma reclusa. Então imaginemos como é que era isso no passado, como é que era visto, né? Então nós vimos depois, na época de Moisés, que foi necessário ele intervir nessa questão, porque também isso era algo comum, né, ter pessoas com faculdades mediúnicas que tinham essa potencialidade, essa capacidade de perceber, de ter uma sensibilidade maior em relação ao mundo espiritual. Né? E então foi necessário que Moisés, naquela época, intervisse e proibisse essa comunicação. E só se proíbe uma coisa quando ela existe. Né? Então, existindo de forma abusiva, onde havia um descontrole a toda hora, a todo instante, e de acordo com interesses particulares. Então, havia um abuso disso. Abusava quem tinha a faculdade e abusava aqueles que queriam se aproveitar das pessoas que possuíam esta faculdade. Então, por conta desse abuso, ele proibiu. Proibiu, mas não deixou de acontecer, continuou acontecendo. Só que aí de forma, não é, como era uma proibição, aí era de uma forma mais discreta, as pessoas evitavam, né, estar o tempo todo por qualquer coisa, está procurando, está usando, né, desse meio, dessa capacidade da criatura humana. Né? Então, muitos registros nós vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, não é? Histórias de Pedro, quando foi solto da prisão, ele foi preso, e aí conta a Bíblia que um anjo foi até lá e o soltou, não é? O dia de Pentecoste, em que muitas pessoas, não é, várias pessoas estavam naquele local, naquele ambiente, naquela igreja, e começaram a falar de línguas estranhas, muitas pessoas manifestando-se através, não é, da fala, que hoje, devido ao Livro dos Espíritos, devido a Kardec, nós chamamos de psicofonia, né, usando a fala. Então, de toda forma, né, nós não podemos negar, porque são registros incontestes, de que sempre houve esse intercâmbio, através de intuição, de inspiração, de escritas, né? São os registros os mais diversos. E aquele que ficou muito assim marcante foi em 1848, em Hydesville, na cidade de Hydesville, onde umas jovens, né, umas jovenzinhas ainda, quase ainda criança na fase da adolescência, que tiveram esse contato assim, que ficou muito conhecido, que começou a chamar a atenção dos estudiosos, dos pesquisadores, começou a haver interesse e começaram a pesquisar, a buscar. Então, aquelas jovens, inclusive, passaram por situações, às vezes, até vexatórias, para elas provarem que não estavam falando por elas, que existia uma mente, que existia uma situação. Né? Então, começou elas com as pancadas, chamadas raps, daquela época, as pancadas, e elas começaram a perceber que aquelas pancadas queriam dizer alguma coisa, e foi estabelecido assim um alfabeto, e desse alfabeto se desenvolveu palavras, frases, e identificaram que existia ali um espírito, um ser que estava tentando se comunicar. Então,
A partir de então, isso foi muito, né, muito divulgado, muito falado, e depois chegamos a Paris, naquela grande sociedade onde vieram as mesas girantes, as mesas falantes, as cestas, né, e tudo isso eu estou dando essa pincelada, mas é importante que depois nós nos aprofundemos na questão da obra, o livro dos médiuns. Significa que o intercâmbio, né, a realidade da manifestação dos espíritos no nosso meio, entre os homens, sempre houve, né, sempre acontecia. Agora, não sabíamos bem como lidar, não entendíamos bem, era de forma assim aleatória, e quando iniciou-se no nosso século e quando Kardec, né, tomou conhecimento, começou a observar aqueles fenômenos, quando ele foi chamado para conhecer de perto, para avaliar, porque sabiam, ele era conhecido, né, um grande pesquisador, e naturalmente também não foi por acaso, porque ele era o escolhido, ele estava aqui na Terra com essa missão, ele não sabia ainda, né? Mas ele foi, né, o responsável para levantar esse véu da ignorância de todos nós a respeito dessa temática, não é? E então, nessa época, as manifestações, elas serviam mais para diversão, porque as pessoas não compreendiam, mas eram assim interessante, achava-se interessante, e era também uma forma dos espíritos chamar a atenção da população de forma mais ostensiva. Tudo muito planejado, lógico que tudo isso teve uma razão de ser desde o início, né? Não foi por acaso que tudo ocorreu dessa forma, começando, né, preparando as pessoas, chamando a atenção, até que chegasse o momento, chegasse a hora, a forma adequada, a pessoa também adequada para cuidar de prestar mais atenção, observar o que realmente estava acontecendo. E foi isso que levou Kardec, né, a se aproximar desses fenômenos. Então ele foi convidado a assistir aquelas manifestações nos salões parisienses, onde as pessoas se divertiam, era uma atração, né, naquela época. E aí Kardec começou, e como ele era muito sério, ele não via só uma coisa como diversão, né? E passou a se interessar e passou a observar e chegou à primeira conclusão de que aquelas manifestações, a forma como aquilo era realizado, ou seja, as respostas, o que eles apresentavam ali, era algo assim organizado, fazia sentido, e não eram palavras soltas, tinha um raciocínio lógico, tinha lógica, similar ou compatível com seres pensantes, como seres pensantes, criaturas humanas, que a característica do ser humano é pensar, elaborar. E então ele percebeu que ali tinha. Foi quando ele decidiu se aproximar e avaliar e observar e concluir que ali existia algo sério, que não era só para diversão, e entendeu que ele podia, né, contribuir, podia chegar a alguma conclusão. E aí ele se debruçou sobre aquela questão e se aproximou das médiuns,
né? E aí apareceram outras médiuns, é um grupo restrito de pessoas com essas faculdades, e ele passou a não mais para os salões, né? E fazer as observações nos salões, mas de forma já reservada, em reuniões próprias, e a partir daí ele foi organizando, estabelecendo esse contato, esse intercâmbio de forma mais organizada com os espíritos. E foi assim que Kardec trouxe para nós todas as informações a respeito do mundo espiritual. Sua primeira obra, nós sabemos que foi o Livro dos Espíritos. Mas depois veio, ele percebeu que precisava orientar, precisava informar, né? Inicialmente ele fez uma espécie de manual, mas ele viu que era insuficiente. E aí depois veio justamente essa obra que é tida como o guia, né? Realmente o guia dos médios e dos evocadores, inclusive é o subtítulo deste livro, Livro dos Médios, o guia dos médios e dos evocadores. Evocadores são aqueles que participam também da reunião, que pode se chamar de dialogadores, de doutrinadores, que eles auxiliam na condução, né? Então, naquela época eram os evocadores que eram chamados, porque era ele que dirigia e que chamava aquele espírito para que os médiuns servissem de intermediários, porque o médium é exatamente essa pessoa, que ele serve de ponte. Ele é um intermediário entre o mundo invisível e o mundo visível. Ele tem a capacidade de perceber o que pensa, o que sente, as ideias daqueles que estão fora do corpo, e podem, através dele, daquele médium, podem, utilizando-se das suas dos seus instrumentos, vamos dizer assim, né? Porque ele serve de instrumento. Pode ser da psicografia, utilizando-se das mãos do médium, ou psicofonia, utilizando-se da mente e do órgão fonador. Então, a partir desta obra, a partir desse trabalho de Kardec, que desbravou todo esse mundo desconhecido para nós, né, para as pessoas daquela época e para muitos de nós ainda hoje, né, que é algo ainda não muito claro, né, depois desta obra é que se pôde ter um norte. Imaginemos, queridos irmãos, a gente pensando no pessoal daquela época, né? Eles não sabiam, coitados, eram, né, às vezes serviam de joguete, eram assim assediados, influenciados, lembram dos os ditos demônios que Jesus expulsou, né, naquela época, que nada mais eram espíritos atrasados, né, e Jesus, com a sua autoridade, naturalmente que os afastava. Então imaginemos, né, mesmo até hoje ainda existem muitas pessoas que ignoram, que desconhecem o que é mediunidade, qual o objetivo da mediunidade e o que se deve fazer diante de uma percepção, de uma observação de que se é possuidor, de que se tem essa facilidade de identificar e de perceber o mundo invisível. Ora, hoje em dia, com todos esses conhecimentos que nós temos,
de se saber que existem as casas especializadas, que são as instituições espíritas, que são habilitadas a orientar essas pessoas, a ajudar essas pessoas, como lidar com aquela faculdade, isso ainda inquieta muita gente. Seja o próprio médium, seja os familiares, muitas vezes não sabem e ficam apavorados, e tem pessoas que não querem, e diz inclusive, não quer saber do espiritismo, não querem saber da casa espírita, supondo que indo para a casa espírita é que vai acontecer as manifestações. Só que as manifestações, elas acontecem onde a criatura humana esteja, ou seja, em qualquer lugar que ela esteja. Indo para a casa espírita, buscando a ajuda e a orientação da casa espírita, a pessoa vai saber lidar com esse fenômeno, vai aprender a se conhecer, a conduzir e a educar esta faculdade que está se manifestando. Aí nós vamos perceber a importância desta obra. Né? É quando nós percebemos a importância dessa obra em nossas vidas. Na introdução dessa obra, do Livro dos Médiuns, Kardec vai colocar o seguinte: o objetivo. Qual é o objetivo dessa obra, desse trabalho que ele está apresentando? Né? Que na sua introdução ele vai fazer a apresentação dela. Ele vai dizer: seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Vai indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, dirigir-lhe o emprego de modo útil, porque o emprego da mediunidade, ela precisa ter um objetivo útil. E a gente precisa entender o que é um objetivo útil. E é estudando essa obra que a gente vai saber. Guiá-las, né, essa utilização, nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar. Então, o médium vai encontrar alguns obstáculos, lidando com uma nova ordem de coisas. Iniciá-los na maneira de confabularem com os espíritos. Indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações. Quando se fala de boas comunicações, é comunicações úteis, sérias, valiosas. Dirigimos-nos aos que veem, os que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Então, essa é a introdução para a gente perceber o cuidado, né? E que essa obra vem atender aqueles que, de forma responsável, querem entender, compreender e utilizar a faculdade que possua ou que alguém da sua família possui, alguém que você conhece possui. Então, este livro, ele veio na época certa, na época em que nós estávamos precisando disso, e até hoje muitos de nós desconhecem, não sabe o valor, a importância e o que essa obra pode nos ajudar. Né? Então, na primeira parte, nós vamos encontrar nessa obra, primeiro momento, ele vai falar sobre algo que muitas pessoas, às vezes, ainda questionam. Há espíritos? São reais? Isso é verdade? E muita gente que, eu morro de medo de espírito, não quero nem ouvir falar nessa palavra.
E outro diz, não, o espírito não existe, isso é conversa. Morreu, acabou, não tem nada, essa história de alma do outro mundo, isso é conversa, é das pessoas que ficam, né, com imaginação fértil. E aí nós vamos encontrar nessa obra, e logicamente que muitas outras, né, as provas em conteste, que foi o que levou Kardec a desenvolver o seu trabalho, quando ele comprovou que estavam se manifestando ali, através daquelas, né, das mesas, das cestas, dos médiuns, almas que já viveram aqui na Terra. Então, os espíritos são esses, né? São almas daqueles que já passaram por aqui. Ou seja, nós, depois que passarmos por aqui, vamos nos tornar espíritos desencarnados. Porque hoje nós somos espíritos encarnados. Então, espíritos é toda criatura humana, é o ser da criação divina. Nós somos seres divinos. Fomos, viemos da fonte divina do nosso Pai, do nosso Criador. E somos todos espíritos. Estamos, no momento, revestidos de uma vestimenta material, né, do corpo, e em outro momento, quando nós deixamos essa vestimenta através do fenômeno da morte, nós nos tornamos espíritos desencarnados. Então, como negar que há espírito? Se a gente nega que há espírito, a gente está negando a nós mesmos, né? É como se disséssemos que nós não acreditamos que nós existimos. Nós somos uma fantasia, né? O que seria ilógico. Então, tem inclusive nesse capítulo, a pergunta que Kardec faz lá para a reflexão é: credes na sobrevivência da alma após a morte? Então, é algo que nós precisamos parar para pensar. Nós cremos nisso ou nós não cremos? Nós desconhecemos, nós ignoramos mesmo essa questão da sobrevivência. Isso é de acordo com o alcance de cada um, né? Nós vamos encontrar também, né, nessa obra, né, na sua segunda parte, que é assim, a mais substanciosa no que se refere aos esclarecimentos, o título é Das Manifestações Espíritas. E lá, que dessas partes nós vamos estudar, né? Essa também, a Espírito, vai ser o título de uma das palestras da semana comemorativa, como falamos lá no início, e vamos encontrar outras temáticas. Vamos falar dos tipos de mediunidade, de médiuns. Tem médiuns e a mediunidade, o tipo da mediunidade são aquelas aptidões que as pessoas têm, né? Cada um tem, às vezes, mais de uma aptidão mediúnica, mais de uma faculdade mediúnica. Vai se falar sobre elas, né? Sobre a audiência, sobre a vidências, sobre a psicofonia, sobre a psicografia, sobre todas essas faculdades, né, que as criaturas têm, e a responsabilidade dos médios com cada atuação, o papel do médium nessas comunicações, qual é o papel nosso quando nós servimos, quando nós estamos percebendo e repassando aquilo que nós estamos registrando do mundo espiritual, né? Vamos encontrar também assim, como é que os espíritos se manifestam, né? Eles se manifestam através de efeitos físicos, né? São pancadas, porta que bate, algumas manifestações que a gente percebe pelos nossos órgãos físicos, né? Pelos
os órgãos sensoriais pela visão, pela audição, pela sensibilidade, né? Então a gente ouve, vê, percebe, né? Pelas aparições, eles se manifestam, e pelas outras formas e modalidades que eles disponham para se manifestar conosco, né? Vamos encontrar também os capítulos e o estudo de como identificar, de que natureza são esses comunicantes, como identificar esses espíritos, não na questão do nome, quem é o espírito, mas a natureza deles. São espíritos bons, são espíritos ainda não bons, são espíritos virtuosos ou espíritos ainda atrasados. De que natureza são esses espíritos, né? Como identificar eles, os riscos, os perigos, né, que nós podemos encontrar nesse processo. É preciso que o médium esteja bem atento, e por isso a importância de estudar, de ter esse livro como guia, para ele se guiar realmente de como deve fazer, e buscar uma instituição séria, onde ele possa ali, com a ajuda das pessoas que estão habilitadas para lhe ajudar, para lhe assessorar nesse processo, porque adestramento mediúnico é um processo, e eu diria que é um processo contínuo de ajustamento, de adestramento, de educação, de desenvolvimento. É um processo contínuo. Em termos de mediunidade, queridos irmãos, nós sempre eu posso dizer assim, que a gente nunca sabe o suficiente. Nós estamos sempre descobrindo, percebendo algo. Por quê? Porque a criatura humana, ela é dinâmica. Nós estamos evoluindo. E como nós é um intercâmbio entre espíritos, que somos criaturas que vamos evoluindo, nós precisamos estar sempre atualizados com os conhecimentos, né? Nós encontramos ainda, né, nesta obra, temáticas, né, com as vantagens e as desvantagens de usar. Isso aqui não é um título, fui eu mesma que coloquei, mas a gente vai encontrar nesta obra uma forma de perceber as vantagens de usarmos a nossa faculdade mediúnica de forma adequada, no lugar adequado. Vamos saber ter o controle, o domínio, a forma de usarmos, de nos conectarmos. Como é que nós nos desconectamos do mundo espiritual, ou seja, da questão da manifestação dos espíritos, para que não haja abuso, né? Ou seja, o que seria isso? Por exemplo, você está na sua casa, você está no seu momento de vida própria e pessoal, e um espírito ficar insistindo para se comunicar. Então, você vai aprender, precisa aprender, porque isso é um abuso. Os espíritos amigos, os espíritos virtuosos, eles jamais insistem. Eles não insistem, eles não abusam, eles são responsáveis, eles são educados nesse sentido. Então, quando nós percebemos isso, significa que não é que seja o espírito mau, mas ele não é um espírito ainda virtuoso, não é um espírito educado, é um espírito tão ignorante às vezes quanto nós, né? Ele quer se comunicar, ele quer se fazer presente. Muitas vezes ele não quer prejudicar, mas ele precisa ser ajudado, orientado e educado para fazer da forma adequada, de forma que não venha a causar prejuízos, nem a ele, e nem a família, e nem aquela casa, e nem aquele médium. É preciso ter um horário. Então você vai aprender a ter o domínio sobre essas comunicações, vai direcionar. Se você sente a presença de um espírito,
você vai saber direcioná-lo para o local e para o ambiente, para o momento adequado, onde lá sim você poderá possibilitar a ele se manifestar, que normalmente são nas reuniões mediúnicas. Mas aí hoje, não é, vocês podem até levantar essa questão, sim, mas como fazer isso hoje, se a maioria das instituições não estão tendo a condição de fazer o trabalho de forma presencial? Então, isso seria uma utopia. Como fica essa situação? Isso é muito interessante, queridos irmãos. Ora, se tudo que acontece na nossa vida, no nosso mundo, com a humanidade inteira, está sob o comando do governador, está sob o comando dos espíritos amigos e benfeitores, será que eles não sabem disso também? Será que eles não já providenciaram, não já tomaram providências para nos dar o socorro devido e necessário diante dessas situações? Então, o que é necessário? Fazermos a nossa parte. Então, não vamos ficar com dó, com pena, porque os espíritos estão me procurando em casa, porque eles não estão tendo um ambiente para se comunicar. Não é assim. Eles vão estar tendo a assistência necessária na instituição. Os espíritos responsáveis pelo trabalho, por todo o processo de melhoria do espírito desencarnado e do espírito encarnado, muitas vezes até fazendo testes, provando a condição daquele médium. Eles às vezes até testam, mas cabe ao médium ter essa consciência de, se visitado na sua vida particular, fazer o evangelho, entrar em oração, vibrar para que aquele necessitado seja atendido na casa, no ambiente, pela equipe espiritual que está habilitada, preparada para dar esse suporte. Cuidado em darmos abertura no nosso lar, porque o lar, né, que é um ambiente que ele é preparado para outras funções. Então, não é o local adequado para que haja as comunicações. Então, a gente tem que pesar, tem que analisar, tem que verificar, tem que ter muita responsabilidade quando abrimos espaço para acontecer manifestações fora do momento, do horário e do local, preparados e adequados. Por que não é adequado? Por que não é recomendado se permitir as comunicações em qualquer lugar, em nosso lar, ou outros lugares, hospitais, porque o ambiente não é apropriado. Há que se perguntar, por exemplo, que às vezes fica a questão, mas é falta de caridade, o espírito está precisando de ajuda, me procura, né, se aproxima de mim, eu registro, percebo qual é a necessidade do espírito, por que não ajudar? A pergunta também poderia ser, por que tem que ser eu e por que tem que ser agora? O que ele precisa, né, de ajuda? Então, vamos ajudar, claro, não vamos deixá-lo sem um socorro, né? Então, vamos, para quem está na sombra, é oferecer a luz. Para quem está em desespero, é oferecer o consolo. Então, vamos buscar o Evangelho, a leitura do Evangelho em voz alta, a prece, uma prece bem dirigida, bem sentida, e direcionar
o pedido de socorro para a equipe espiritual que está sempre de prontidão, sempre disposta e tem a habilidade e a competência para fazer o socorro. E aí esses irmãos cuidarão do devido socorro. Mas o que acontece às vezes é que nós, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, na nossa presunção, supomos que se nos procurou é porque nós é que precisamos ajudar. Mas cuidado com a responsabilidade aí, né? Então, a nossa recomendação, a recomendação de Kardec, daí a importância dos estudos, né, de compreendermos como é que se dá o mecanismo, nós compreendermos tudo isso, é que nós precisamos estar atentos e nós alertamos, ok? Dando sequência, né, ainda que a questão do que traz o livro dos Espíritos, o que ele aborda, o que ele nos informa, para a gente perceber a importância de lermos, estudarmos e seguirmos essas orientações, Kardec também teve o cuidado de falar das reuniões das sociedades espíritas daquela época. E aí vai nos dizer como era, que acontecia, os cuidados também, mostrando. Então, ele traz uma série de informações também muito interessantes, assim como o regulamento. Toda casa, todo trabalho deve ter o seu regulamento. A casa como um todo tem o seu estatuto, mas tem os regulamentos de cada atividade, que a gente chama de regimento na nossa instituição, regimento interno. E aí cada regimento ele vai detalhar como é que deve ser os procedimentos, né? Isso é um roteiro prático de como se deve proceder cada atividade. Inclusive essa das atividades, todas as vezes que nós formos começar uma atividade, vamos fazer uma leitura de uma mensagem, vamos fazer uma prece, para assim melhor nós entrarmos em sintonia com os benfeitores, nós alterarmos o nosso campo de vibração, facilitando assim a ajuda, né? Porque a ajuda às vezes não acontece porque nós estamos dificultando com os nossos pensamentos atribulados, cheios de interferências. Então, nós atrapalhamos muito mais às vezes do que ajudamos. Então, para isso, a recomendação de sempre que formos fazer uma tarefa, sempre que nós quisermos fazer alguma coisa, seja uma tarefa no campo espiritual, seja uma tarefa no campo material. Se você vai começar um trabalho, o seu trabalho profissional, um trabalho, seja ele qual for, qualquer atividade que façamos, que estejamos, né, para realizar, iniciando e concluindo, é de bom, assim, de bom tom, de bom alvitre, de boa recomendação, que nós elevemos o nosso pensamento. Não precisa ser muito tempo, não é questão de, mas e o tempo? Não precisa, o pensamento, ele tem um poder muito grande. Então, na hora que a gente para ali um minuto para elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores, no sentido de nos conectarmos com eles, isso será suficiente para que eles encontrem abertura em nosso coração, em nosso campo energético, nosso campo vibracional, para ali estarem nos assessorando naquele instante, né? Então, Kardec vem trazer para a gente, né, essas informações, o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele fundou, que ele participou, que foi fundado em abril de 1858. E ali no regulamento ele vai
trazer grandes contribuições para as instituições, para os grupos de trabalho. Então é interessante a gente conhecer tudo isso, saber tudo isso. Mas hoje, não mais como naquela época, nós não podemos dizer mais que ignoramos, que não sabemos como, que não temos noção de o que fazer em relação aos fenômenos mediúnicos. Nós temos aí um manancial de obras que tratam sobre isso. Depois do livro dos médiuns, temos aí a série André Luiz, que são livros que proporcionam a nós muitos conhecimentos, muitas informações, em que tiram muitas dúvidas, porque como a gente observa, o trabalho de André Luiz, ele relata a sua vivência, a sua experiência, e aí ele traz com riqueza de detalhes como é que é o trabalho no mundo espiritual, fala dos médiuns, fala do trabalho de grupos mediúnicos, principalmente na obra Nos Domínios da Mediunidade, mecanismo da mediunidade. Ele vai também, na verdade, Nos Domínios da Mediunidade é como se fosse um complemento do livro dos médiuns. Ali ele vai falar dos tipos de faculdade mediúnica, das manifestações, como é que os médiuns se colocam e avaliam aquele médium mais adequado, aquele inadequado, o que acontece, como é que é o processo todo. Então são obras assim interessantíssimas que todo médium, toda pessoa interessada nessa área, que tem dúvida, que não sabe como lidar, que não sabe como fazer ou quer se aperfeiçoar, quer melhorar, quer ter uma qualidade de trabalho, para si, porque o primeiro beneficiado é o próprio médium. Porque se ele se capacita, se habilita, se busca ter um equilíbrio, um equilíbrio emocional, um equilíbrio de vida, uma condição de vida mais ajustada, então é importante que ele se interesse, que ele procure. O médium não é para viver sofrendo, o médium não é para viver sendo importunado, o médium não é para ter problemas por conta da faculdade mediúnica, de jeito nenhum. Deus não nos daria uma ferramenta, um instrumento para nos prejudicar, muito pelo contrário. Quando a gente recebe essa missão, que é uma missão, que é uma ferramenta a mais para a gente servir, é para que essa ferramenta abra os nossos caminhos de uma forma mais eficaz, que nós possamos, através desse instrumento, nós podemos servir um pouco mais. Se eu só tenho a inteligência, as mãos, os meus sentidos, eu posso fazer muito. Mas se eu tenho uma faculdade mais ostensiva, posso fazer muito mais, porque eu ajudo os encarnados, mas eu ajudo também aqueles que estão no plano espiritual precisando se manifestar. Eu ajudo a humanidade através disso. Então, meu campo de atuação, meu campo de ação como servo do Senhor é muito maior. Então, queridos irmãos, abracemos essa tarefa, mas busquemos principalmente nos preparar para servir, porque quem serve, dessa forma, serve com Jesus, com amor, com qualidade e, consequentemente, estaremos assim nos tornando criaturas virtuosas, estaremos conquistando valores intransferíveis. Da nossa casa, no Alta de Souza, como eu já mencionei, que fica no IPSEP, hoje nós estamos com os nossos trabalhos, continuando com as atividades
virtuais, de forma virtuais, assim como as palestras estas que nós estamos realizando, mantendo todos os dias normais de palestra na nossa casa, que são as terças, as quintas, os sábados e domingos. Nós temos também os grupos de estudos. Nós temos o estudo sistematizado do Evangelho, todas as quartas-feiras, que é muito importante também. Gostaríamos de convidar a todos para participar, porque muitas vezes sozinhos, né? Muitas pessoas estão sozinhas em casa, muitas vezes não se consegue fazer o evangelho sozinho, mas mesmo que a gente faça na nossa casa, que tenhamos o evangelho, o estudo com o grupo, né, mesmo de forma virtual, é muito enriquecedor. Tira muitas dúvidas nossas, acrescenta. A gente pode compartilhar, você pode compartilhar lá da sua casa. Você entra através do YouTube, todas as quartas-feiras, às 19h30. Entra lá no YouTube do Neias e aí participa. Você não só escuta, mas você pode também se manifestar, você pode contribuir com os seus conhecimentos e pode contribuir com as suas dúvidas, porque quando você faz uma pergunta, você possibilita um esclarecimento que vai auxiliar a muitos outros que também possam ter aquela mesma dúvida. Então é um estudo sistematizado do Evangelho. Então se segue o Evangelho de forma sistemática, uma sequência. Então tem o grupo responsável que vai conduzir o evangelho, mas todos nós, querendo, podemos participar. Então, às quartas-feiras, às 19h30. Assim como nós estamos continuando também a ter, deu uma parada agora no mês de janeiro, esses dias, mas vamos retomar com o estudo da mediunidade também, que nós tínhamos de forma presencial na nossa casa, nos domingos à tarde e nas segundas à noite. Agora nós estamos tendo só as segundas, ou não, acho que é no domingo, né, que está tendo à tarde, desculpa. Nos domingos à tarde, vai voltar agora depois desse recesso. E então também podemos participar dos estudos, que é muito interessante. É da mesma forma que eu falei sobre o Evangelho. É participativo, tem os facilitadores, mas as pessoas que estão, né, os alunos, aqueles que já vinham acompanhando de forma presencial, estão dando sequência. E qualquer pessoa que queira, que tenha interesse, vamos entrar lá também. Existe o site do NEAS que você pode entrar e se informar sobre tudo o que está acontecendo na nossa casa, né? O nosso site é www.neas.org.br e lá você vai ter um leque de informações, né, que vai te dar e você vai poder acompanhar. Hoje, queridos irmãos, só não estuda, só não aprende, só não adquire conhecimentos quem não tem interesse. Porque aí a internet, né, esse isolamento social, a pandemia, trouxe uma das vantagens, um dos benefícios, porque foram grandes, se a gente for olhar, né? Essa pandemia, eu costumo dizer que foi o freio de arrumação do plano espiritual, para as coisas começarem a ir para os lugares devidos, né? Às vezes no freio de arrumação tem aqueles que se joga, que se ferem, que cai, né? Que se machuca, mas depois, quando passa, né? Aí tudo se organiza, né? Tudo se arruma, então muitas vantagens nós percebemos com essa situação, né? Muitos ganhos. E um deles é esse, é a gente ter acesso de forma farta, bastante farta, às informações. Agora, só temos que ter cuidado e selecionar as informações sérias,
porque também tem aquelas pessoas que se divertem e usam esse recurso sem nenhum compromisso com a verdade, mas com os seus pensamentos pessoais, os seus achismos, e aí cabe a cada um de nós ter o bom senso, o crivo, né, da razão, do bom senso, e termos a base. A base, no que se refere à doutrina espírita, é a codificação. Os livros básicos da codificação, do qual este que nós estamos começando uma série de estudos este mês, é o livro dos médiuns, esta obra magnífica que tem contribuído conosco para a gente se sentir seguro, para a gente se sentir à vontade, para participarmos, para usarmos os nossos instrumentos mediúnicos. E assim, queridos irmãos, deixando aqui esse convite para que participem da semana comemorativa de fundação da nossa casa, dos seus 51 anos, onde nós vamos trazer alguns outros temas com outros colegas no que se refere à mediunidade. Um abraço grande para todos, saudades daqueles queridos que a gente não está tendo o contato, tem alguns que nem virtual, mas tem alguns que nós conseguimos, né, nos encontrar virtualmente, o que nos dá muita alegria. E assim, para agradecer esse momento, nós convidamos mais uma vez os corações amigos para nos conectarmos com os benfeitores. Vamos asserenar nossa mente, nosso coração e mentalizar o Mestre Jesus. Senhor Jesus, amigo divino, Mestre amado, gratos somos por este momento, pela vossa assistência bondosa, pela presença dos benfeitores, dos amigos queridos, que bondosamente sempre nos atendem os apelos. Que vós possa derramar sobre cada lar, nesse instante que está aqui conosco, vibrando, aprendendo, refletindo sobre a vossa proposta libertadora e consoladora. Ampara-nos, ó Mestre, ilumina, orienta a cada mente, a cada irmão, a cada lar. Que seja sempre vós, Jesus, a nos conduzir, a nos amparar em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Obrigada aos benfeitores bondosos. Obrigada, Alta de Souza, nossa irmã querida, por tudo, pelo trabalho e pelas oportunidades. Gratos somos todos. Muita paz e muita luz aos queridos irmãos, que Jesus nos conduza em todos os momentos da nossa vida.